Leia a Bíblia em um ano. Hoje é o dia da leitura do capítulo 29, 30 e 31 do quinto livro do Velho Testamento, da Velha Aliança, Deuteronômio. E eu quero então convidar você. Já se foi 96 dias de leitura e você está aqui, né, firme, acompanhando. E se você não tiver, não tem nenhum problema. Se esse for o primeiro dia seu aqui, nós temos todos esses 96 dias gravados aqui, para você poder rever, começar a fazer a leitura. Então eu peço para que você acompanhe hoje a leitura comigo, abrindo a sua Bíblia, ou acompanhe ouvindo, eu não sei, né, da onde você vai estar. Você vai estar no transporte, indo para a escola, trabalho, ou nos afazeres da sua casa, mas eu convido então a meditar, a ouvir as palavras, né, do Senhor nas Sagradas Escrituras. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Nós estamos vendo Moisés, né, escrevendo esses 5 livros, né, ele é o escritor desses 5 livros, menos do capítulo, provavelmente o capítulo 34 desse livro de Deuteronômio. A gente vai entender, inclusive aqui no capítulo 31, que Moisés está revendo, relembrando, né, de toda a instrução que o Senhor Deus capacitou, deu a ele, para que ele pudesse instruir esse povo que está no deserto, ali do outro lado do Rio Jordão. Né? Já se passaram 40 anos, e então ele está preparando o povo para tomar posse, né, da terra prometida. E do outro lado tem 7 grandes nações, enfim. Está encorajando o povo e como fazer para que tivesse realmente comunhão verdadeira com Deus. Então, no capítulo 29, Moisés vai recapitular a aliança. Versículo 1 diz assim: esses são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estava na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no monte Sinai. Versículo 2: Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: vocês viram com os próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Versículo 4. Até hoje, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto suas roupas sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubesse que Ele é o Senhor. Versículo 7. Quando chegamos aqui, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e entregamos as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés com sua herança. Portanto, obedeçam aos termos desta aliança, para prosperarem em tudo que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor, seu Deus.
Estão acompanhados de suas crianças, esposas, bem como dos estrangeiros que vivem em seu meio, que cortam lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor seu Deus faz com vocês. A aliança que inclui maldições. Ao entrarem na aliança hoje, ele confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que faço essa aliança, incluindo suas maldições. Faço aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Bom dia, Cida. Paz de Cristo para você também, irmã. Amém. Deuteronômio 29, versículo. E diz assim: Vocês se lembraram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá. Viram as práticas detestáveis delas e dos seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Faço esta aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribos em seu meio se afaste do Senhor, nosso Deus, para abandonar os deuses de outras nações, para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Bom dia, Letícia. A paz de Deus para você também e a graça. Nós estamos lendo capítulo 29 de Deuteronômio, versículo agora 19. Aqueles que ouviram as advertências desta maldição não devem se parabenizar e pensar: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Versículo 19. Aqueles que ouvirem a advertência desta maldição não devem se parabenizar pensando: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, a sua ira e seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará os seus nomes debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da aliança registrada neste livro, da lei. Versículo 22. Então as gerações futuras, tanto os seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril, onde não há plantado e nada cresce, nenhuma folha de grama. É como a cidade de Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu com a sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo dessa terra abandonou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes eram permitido adorar. Por isso a ira do Senhor ardeu contra esta terra, que trouxe sobre ela todas as maldições registradas neste livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou o povo da terra, do seu povo da terra, e baniu para outra terra, que vivem até hoje. Versículo 29. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece.
não seremos responsabilizados por eles, mas nós, os nossos filhos, somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou, para que obedecemos a todos os termos dessa lei. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Capítulo 30, chamado para voltar ao Senhor. Versículo 1. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações aonde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se nessas ocasiões você e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações aonde espalhou. Versículo 4. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor seu Deus os ajuntará e de lá os trará de volta. O Senhor seu Deus os trará à terra que pertencia aos seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos de que seus antepassados. Versículo 6. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes para que o amem de todo o coração, de toda a alma, e para que vivam. O Senhor, seu Deus, os enviará todas essas maldições sobre os seus inimigos, sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, lhes dará sucesso em tudo o que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos e fará os seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer e ser bondosos com vocês. Como aconteceu com os seus antepassados, o Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês se obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Versículo 11 vai dizer a escolha entre a vida e a morte. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até aqui embaixo para que possamos ouvir ou obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que ame o Senhor, seu Deus, e guarde os seus mandamentos e decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, o seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os adverto hoje que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa, boa na terra, que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênção e maldição.
Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolha a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Faça isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor. Pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ler o último capítulo de hoje, capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 1. O Josué ele vai se tornar agora líder de Israel, como eu disse, né? Eles estão ali no deserto. Moisés, Deus vai cumprir a promessa de que Moisés não vai entrar, né? Moisés até avista a terra, ele pede para que Deus, né, Deus o perdoe, enfim, mas Deus ele vai falar, não, eu vou te mostrar a terra, mas você não vai entrar. E Josué é um homem fiel a Deus, né? E Deus então escolhe Josué para então liderar o povo para atravessar, né, o outro lado do Rio Jordão e tomar posse da terra, né, de Canaã. E vai começar por Jericó, enfim. A gente vai, se Deus permitir, ler toda essa história. Então Josué agora vai se tornar líder de Israel. Então acompanhe comigo a leitura do último capítulo de hoje. Versículo 1. Quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: Estou com 120 anos. Já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom, Og, os reis amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenha medo, e não se apavore diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará e nem os abandonará. Enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhes disse: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria. Você a dividirá entre eles a entrega como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês e não os deixará e nem os abandonará. Interessante que é sempre Deus que está fazendo, né? Na sua e na minha vida. E a gente às vezes quer achar que a gente está fazendo e tudo mais. Deus até que põe, né, os desejos no nosso coração, a força, o trabalho, o vigor, o dia, a misericórdia, o prato. Tudo é Ele que está, né? E Deus está conduzindo aqui tudo. É Ele que vai entregar, né? Ele que vai fazer tudo acontecer. Versículo 9 de capítulo 31, a leitura pública do livro da lei. Moisés escreveu toda esta lei num livro e entregou aos sacerdotes que transportava a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Espero um dia poder, né, explicar mais para que nós tenhamos entendimento. Mas olha, para você que é cristão, que está aqui assistindo e acompanhando, esse versículo aqui é muito importante. Por quê? Para nós compreendermos melhor a Deus, né?
vindo se revelar no seu Filho Jesus Cristo, né? Deus, ele é trino. E até aqui no Pentateuco, a gente conhece, a gente vê Deus, ele se revelando através do Espírito e através dele, né? E aqui é interessante que Moisés, ele está, então, do outro lado do Rio Jordão, né? Essa peregrinação de 40 anos é aonde Moisés, a gente está chegando no final desse livro de Deuteronômio, é onde Moisés está escrevendo os 5 livros, né? O Pentateuco que chama. E ele está entregando, né, os livros que Moisés escreveu, né, desde Gênesis principalmente, até o Deuteronômio. E qual é a importância de tudo isso? Quando nós lemos, nós acompanhamos todos esses 96, né, dias de leitura, nós lemos, já passamos por esses livros, além de outros. Eu queria que você e eu entendêssemos que Moisés está escrevendo para este povo. Ele está relatando a Gênese, toda a Gênese, todo o princípio que ele está escrevendo, né? Deus criando o mundo, criando os ambientes, criando, né, as plantas, os mares, né, os seres vivos que estão habitando, criando, né, o Adão, a Eva, enfim, tudo aquilo que a queda, tudo isso está sendo relatado nesse contexto. Para quê? Para que justamente as pessoas possam entender. Numa grande oportunidade que houver, que se Deus permitir, nós vamos nos deparar em estudar detalhes do Pentateuco. É importante a gente entender, né, tudo isso que Deus, né, se revelou, né, para Moisés, para que ele pudesse escrever e esse povo entender toda essa história, para que eles pudessem ter um bom relacionamento com Deus. Então, que você entenda o contexto, inclusive de Gênesis, né, até Deuteronômio, para que a gente possa ter entendimento quem é Deus. E o que é mais gostoso de tudo isso que a gente está lendo é quem é o Senhor. Quem é o teu Deus? O Deus Todo-Poderoso. E isso nos traz, pelo menos para mim, muita esperança, muita fé. Isso vem aumentando dentro de mim. Mas vamos seguir aqui a leitura, porque senão eu não termino, né? Eu gosto de falar, né? De a gente poder estar estudando, vendo, lendo. E versículo, então, 10, de capítulo 31 de Deuteronômio, né? A gente viu no 9 que ele está escrevendo, né? Toda a lei, toda a instrução boa. E ele diz assim: depois Moisés lhe deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos do cancelamento das dívidas durante as festas das cabanas, leia este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos os homens, mulheres, crianças, estrangeiros que vivem em suas cidades para que lhe ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor seu Deus e obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Faça isso para que os seus filhos que não conheçam estas instruções as ouçam e aprendam a temer ao Senhor seu Deus. Faça isso enquanto estiverem, né, enquanto viverem na terra, na qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Capítulo 31, versículo 16, a predição da desobediência de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, aonde darei as minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhe ofereceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada.
E o Senhor disse a Moisés: você está prestes a morrer e a se reunir aos seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra, para que aonde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então a minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face, e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: esta calamidade nos atingiram, porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Versículo 19. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensine-as ao israelita. Ajudem o povo a aprendê-la, para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei a dar aos seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. E eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando grandes calamidades lhe ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois os seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei a lhes dar. Versículo 22. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e as ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordem a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que lhe jurei a lhes dar. Eu estarei com você. Versículo 24. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor seu Deus, para que fiquem ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se vocês agora, enquanto ainda estou vivo em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Versículo 28. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Versículo 29. Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra os seus atos. E a canção de Moisés, no versículo 30, diz: então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. E nós vamos, se Deus permitir, ler, né, no próximo dia, do dia 97, onde vai encerrar o dia da leitura deste livro de Deuteronômio, a gente vai ouvir então a canção que Moisés escreveu a este povo. E assim a gente termina aqui, né, a leitura de hoje. Como é gostoso, como é bom e agradável, né, nós entendermos quem é Deus e o que de fato aconteceu na história, né? Deus é um Deus de promessa.
E a gente viu, então, o que aconteceu, né? O que vai acontecer. E espero que em Deus que nós consigamos juntos a construir, né? A construir essa leitura dentro da tua e da minha mente, né? Dentro do nosso ser, de conhecer intimamente quem é Deus, quem é o Criador de todas as coisas. Como é gostoso poder abrir essas escrituras, como é bom entender que as palavras do Senhor jamais desaparecerá e como a palavra do Senhor ela vale mais do que qualquer coisa, do que qualquer ouro, né, depurado. Ele é mais doce do que o mel, né? E o destilar dos favos, quem vai falar isso é Moisés, né, em Salmos. Espero que as palavras do Senhor tenham sido bênção em tuas vidas nessa leitura diária, como tem sido para mim. E eu quero então, né, encerrar com uma oração o dia da leitura de hoje. Oremos. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Pai, que estás desde o princípio, Pai que não tem tempo, nós queremos nos curvar diante do Senhor e reconhecer a Tua grandeza. Quão difícil é saber que o Senhor é um Deus Todo-Poderoso e dentro da nossa grande limitação. Mas a Tua palavra, que vem ao encontro dos nossos corações e mente, nos faz ajudar a entender a revelação do Senhor durante esses milhares de anos. O Senhor vem amando a Tua criação. O Senhor vem querendo relacionar em forma amorosa conosco. E o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos as Suas sagradas Escrituras e podê-la conhecer um pouco mais e compreendê-la. Nós pedimos a ajuda do Teu Espírito para entender e ter marcado dentro de nós. Está gravado em nossa alma as Suas palavras. E nos ajude então a sermos obedientes ao Senhor e jamais desviar do Teu caminho. Nos perdoe, Pai. Que a Tua misericórdia nos alcance no dia de hoje, mais esse dia. E nós pedimos para que o Senhor abençoe, sim, a nossa vida e que o Senhor possa suprir, se for da Tua vontade, a necessidade, a angústia dos Seus filhos. Mesmo que muitas vezes nós estamos no lugar do deserto, como esse povo estava, sendo instruído. Então, que nós possamos ser instruídos e possamos ser diferentes nesses momentos de deserto, de dificuldade. Não um deserto físico, mas esse deserto que nós muitas vezes passamos nos nossos dias a dias. Tem sido bom também esses momentos, porque nós possamos olhar para dentro de nós e ainda compreender um pouco mais quem nós somos. E mais ainda, para que nós fomos chamados. E ajude a entendermos a nossa identidade, Pai, na revelação de Cristo Jesus, na imagem e semelhança que o Senhor nos criou. Que possamos ser redimidos, Pai, naquele sangue de Cristo e que possamos compreender isso. Que o Espírito do Senhor abra os nossos olhos e possamos entender quem é o Senhor, Pai. A que Deus nós estamos realmente confiando as nossas vidas. Então, te agradecemos por mais esse dia e que o Senhor permita estarmos aqui todos os dias de nossas vidas, aqui na terra,
lendo, relendo e compreendendo quem é o Senhor e tendo intimidade contigo, Pai. Para que um dia nós estejamos na eternidade juntamente contigo. Senhor, abençoe a cada um aqui que vai acompanhar também essa leitura. A todos os irmãos, a todas as irmãs que dedicam o tempo para poder compreender também o Senhor. Abençoe e toque o coração de cada um e que possamos juntos estarmos ligados no Teu Espírito, sendo conduzido durante todo esse tempo de abrirmos e lermos toda a Tua Escritura nesse ano. Pai, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos proteja no dia de hoje e que hoje possamos cultuá-lo ao Senhor, adorá-lo ao Senhor. No nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe, é o que eu desejo. Como Ele tem me abençoado e tem, acho que abençoado, com certeza eu tenho abençoado você nesses dias de leitura aqui. Quão bom seria se mais pessoas pudessem estar aqui, né, debaixo das Sagradas Escrituras, né, em nossa língua. E você pode ser uma bênção na vida daqueles que você a ama. Como você pode então convidá-la a estar aqui com a gente, né, nesse encontro diário. Talvez compartilhando esse vídeo, né, copiando e compartilhando. Uma outra forma, você curtindo, deixando teu joia, você deixando seus comentários. Isso o YouTube vai propagar, vai ajudar, vai, né, promover. Essa é a palavra, acho que ideal. Promover esse vídeo para outras pessoas. Você quer ser notificado? Você que está aqui quer ser notificado dos vídeos que eu subo? Inclusive hoje eu irei, né, se Deus permitir, colocar um vídeo ao vivo aqui, mais tarde, daqui a algumas horas. Você pode ser notificado disso. Como? Você se inscreve no canal e ativa o teu sininho. Vai aparecer no final aqui na tela. Você só clicar na tela na minha foto, se inscrever no canal e aí você então é notificado dos vídeos. Toda vez que você ativar o sino também, aí e acompanhar com a gente no canal. Vai aparecer, né, uma mensagem dentro do teu celular ali que a gente está com um vídeo novo ou está ao vivo. O dia anterior da leitura, né, ele vai também aparecer aqui na tela no final do vídeo. Você pode clicar e voltar, né, a ler o dia 96 de todos esses livros que a gente já leu. Abaixo desse vídeo tem uma descrição e lá tem um link todos esses dias também da leitura. Você pode acessar lá também. Bom, se Deus permitir, amanhã estaremos reunidos para o dia 97 da nossa leitura e encerraremos o livro, né, de Deuteronômio, 32, 33 e 34. O 34 provavelmente não foi, né, Moisés que escreveu, porque a gente vai ver que ele vai estar morto. E Josué, então, ele vai, né, tá sendo, né, nomeado a seguir, a conduzir o povo a terra prometida, né, já prometida aos seus antepassados. Depois que encerrarmos esse livro de Deuteronômio, nós iremos lá para o Novo Testamento. Nós vamos ler a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Nós vamos entender que além das 2 cartas que Paulo escreveu, havia mais cartas. Tá? Na leitura a gente vai entender isso. Porém, não está no cano, né? Deve ter sido perdida, enfim. E nós então iremos ler a primeira carta aos Coríntios e depois retornaremos ao Velho Testamento e vamos ler Josué tomando posse. Deus, né?
tomando posse da terra, conduzindo o povo à terra prometida. Bom, Deus te abençoe e espero vê-los aqui amanhã, se Deus assim permitir. Tenha um excelente dia, um dia abençoado. Nos vemos amanhã, se Deus assim permitir. Tchau.